Olá, meus queridos, preparados aí para mais uma aula de questões comentadas de língua portuguesa da banca IBFC? Então vem para cá, vem com a professora Alciele Nobre, fique aqui com nossa terceira aula dessa sequência que eu coloquei aqui para vocês, em que vamos tratar da análise sintática. Se liga aqui! Então vamos lá. As questões que eu separei, que eu também coloquei questões atuais da banca IBFC, sobre análise sintática, e eu detalhe, análise sintática é conteúdo assim presente na prova IBFC. Você, concurseiro, não vá fazer esta prova sem ter conhecimento sobre análise sintática, porque esse tipo de questão vai estar lá. E você quer sim fechar a prova de língua portuguesa. Portanto, atenção, estudo, dedicação, que eu não tenho dúvida que você vai gabaritar. Então vamos para mais análise de questões e agora com análise sintática. E essa primeira questão traz como referência um anúncio publicitário, um cartaz publicitário, para que nós possamos analisar a análise sintática de algumas partes aqui desse texto, ok? Então vamos cá. Produção, coloca o cartaz aqui na tela para nós observarmos. Diz o seguinte, o comando da questão. De acordo com a leitura atenta do cartaz publicado abaixo e com a norma padrão da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aquele tipo de questão que eu já tinha dito a vocês, que é bem comum em concursos públicos, não diferente no IBFC, assertivas apresentadas e vamos aí julgar quais são as corretas. Tem um cartaz publicitário que é sobre animais, né? Você vê cachorros, gatos, animais domésticos. E uma palavra assim, em caixa alta, em letras de destaque, a culpa não é deles, é de quem abandonou. É uma campanha aí com relação aos animais de rua. E na sequência nós temos aqui as assertivas que são referentes a esse texto. Nesse tipo de questão, gente, não espere que vai ter só análise sintática. Muitas vezes as bancas, elas colocam morfologia, interpretação, gênero textual, figuras de linguagem, eles misturam, tá? Então, a primeira assertiva diz o seguinte, a partir da análise textual do cartaz acima, é correto dizer que, com exceção do gato e do cachorro expostos na primeira coluna, todos os donos dos animais foram responsáveis por abandoná-los. Tem isso, né? Acho que os animais aí representam animais abandonados, os animais de rua. E aí não fica evidente isso, né? Uma interpretação aqui equivocada. Por isso que nós não concordamos com a assertiva 1. Vamos para a assertiva 2? Na frase, a culpa não é deles, é de quem os abandonou. Os termos destacados retomam alguns enunciados no texto e tem o mesmo referente. Essa questão aqui é de coesão, utilizando aí os pronomes deles e o pronome oblíquo os. Nessa questão de coesão, você procura dentro do texto o referente. Embora não tenha a palavra cachorros, gatos ou animais, nós temos um referente de imagem. Isso ajuda a compreender. A 2 está correta porque a culpa não é deles, são esses animais, e de quem os abandonou, ou seja, abandonou estes animais. Portanto, a assertiva 2 está correta. Mas na assertiva 3 nós vamos ter, de fato, uma análise sintática de um termo. Na frase, a minha dona é alérgica, o termo destacado é um predicativo do objeto. Não é, 3 está errado. Existem 2 predicativos. O do objeto, o do sujeito. Como o próprio nome indica, o do sujeito está no predicado e faz referência ao sujeito, e o predicativo do objeto está no predicado e faz referência ao objeto por força do verbo. Só um exemplo para você de um predicativo do objeto. Na frase, o juiz julgou o réu inocente. A palavra inocente é sim um predicativo do objeto. Por quê? Coloco lá, o juiz julgou. Quem? O réu. O réu aí é o objeto direto do verbo julgar. E julgou de que modo? Como? Assim, inocente. Olha que é um atributo, um termo aí que caracteriza este réu. E aí é um predicativo do objeto. Foi por força do verbo, tá?
O predicativo do sujeito é diferente. Quando eu coloco assim, a minha dona é alérgica, alérgica não faz referência a um objeto, até porque nem objeto tem, nós temos um verbo de ligação. Alérgica faz referência à minha dona, que é sujeito na oração. Daí, simples de se identificar o predicativo do sujeito. Na assertiva 4, por isso que a assertiva 3 não é correta. Na assertiva 4 tem assim, roí um sapato, a oração. É formada sintaticamente por um verbo transitivo direto, roir, né, o verbo roer, e um objeto direto, como quem rói, rói algo. Não havendo preposição para a relação de transitividade do verbo, é sim um objeto direto. E nessa questão, nós temos a assertiva 2 e a assertiva 4 como corretas. A indicação é, então, a letra B. Ok? Na próxima questão, nós temos um outro método, mas é semelhante a esse método. Aqui, nós vamos julgar VOF, né? De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, nós vamos julgar VOF nas sentenças aqui apresentadas, que são 5. Como eu disse a vocês, nesse tipo de questão é muito comum as bancas colocarem vários conteúdos da gramática, desde ortografia, acentuação, morfologia, sintaxe, para que você possa realmente, para que a banca possa realmente exigir de vocês esses conhecimentos. Primeira indicação. As duas palavras destacadas no trecho a seguir, a planta amazônica tem o poder de produzir novos neurônios, são acentuadas graficamente porque são proparoxítona. A palavra amazônica é proparoxítona? Sim, porque a antepenúltima sílaba foi acentuada e lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. A palavra neurônio é proparoxítona? Só que não, de modo algum. É uma paroxítona e é acentuada porque a regra diz que toda paroxítona terminada em ditongo crescente deve ser acentuada. Além de neurônio, nós temos silêncio, secretária, relógio. Aí são algumas palavras que se encaixam nesta regra. Portanto, a alternativa, a primeira indicação é falsa. E nesse tipo de questão, eu sempre digo ao meu aluno, vamos retirar aquilo que não coloca como a primeira como falsa, eu retiro a letra A e retiro a letra C. Vamos para a segunda indicação. A oração destacada no trecho a seguir, é provável que haja novas conexões entre as células do cérebro. Olha só a indicação, que haja novas conexões entre as células do cérebro. Nós temos um período composto, e no período composto, que se dá por orações coordenadas e orações subordinadas, nas subordinadas nós temos as substantivas, que aqui pergunta, aqui diz, afirma, que ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrando que a subjetiva é a que funciona como sujeito. E olhe só o que eu tenho na principal. Analise aqui comigo. É provável. Gente, se na oração principal eu tenho é provável, já há um verbo de ligação e já há um predicativo do sujeito, o que está faltando para compor essa estrutura sintática? O sujeito, que veio sob forma de oração. E quando esse sujeito vem sob forma de oração, ele é sim classificado como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Está lembrado aí dessa aula sobre orações subordinadas? Não? Pois ó, aqui no nosso canal tem um material completo de análise sintática do período simples e do período composto. E, inclusive, uma aula completa sobre orações substantivas. Se eu fosse você, eu não deixava de ir lá assistir a essa aula, tá bom? Então, nós temos aqui a indicação 2 como a indicação correta. E aí, gente, sobra a letra B. Nós vamos analisar as demais, mas, ó, eu tendo certeza da primeira indicação e da segunda indicação, F, V, não tem outra alternativa que seja indicada que não seja a letra B. Mas vamos lá. A oração, uma substância encontrada no caule de uma planta amazônica poderá ser usada em medicamentos fitoterápicos para o combate ao Alzheimer. Está numa voz passiva analítica? Ó, sim. O que é uma voz passiva analítica? O sujeito não realiza a ação, ele sofre a ação, tá? E olha só, a substância encontrada no caule. A substância não encontrou, ela foi encontrada no caule.
Olha só a ideia da voz analítica aí na voz passiva. Uma planta amazônica poderá ser usada. Ela poderá ser usada. Ela não usa. Eu não tenho uma ativa, eu tenho uma passiva. Portanto, assertiva 3, verdadeira. O termo destacado no trecho a seguir, a região do cérebro associado à memória. É um adjuntado nominal? De modo algum. Adjuntado nominal tem que fazer referência qualificativa, caracterizar, dar um atributo ao nome. E neste caso aqui nós temos um complemento nominal, até porque eu não tenho um substantivo na palavra associada, né? A região do cérebro associada. Eu tenho uma palavra que já qualifica a região, portanto um adjetivo, e nós temos aí um complemento nominal. Por que um complemento nominal, Cielo? Porque quando eu tenho uma palavra que não tem completude no seu sentido, precisa de complemento. Isso acontece com o verbo, isso acontece com o nome. Se eu digo assim, uma região do cérebro associada, a frase está completa? Não, está precisando ser complementada por um complemento nominal. Porque você vai perguntar, mas está associada a quê? Está associada à memória, ok? Daí nós temos a indicação falsa. Vamos cá. A partícula se, destacada no trecho a seguir, é classificada como índice de indeterminação de sujeito. Hoje, sabe-se que uma das possibilidades de criar novos neurônios se dá por meio de exercícios para o cérebro. Gente, quando a partícula se, que é um pronome, que fica agregado ao verbo, indica aí um índice de indeterminação de sujeito, não se esqueça dessa dica. O verbo vai ser transitivo indireto. Na maioria dos casos, vocês vão encontrar isso nas questões, ou o verbo vai ser intransitivo, ou até mesmo um verbo de ligação. Neste caso, o verbo saber é transitivo direto. Então, foge de toda possibilidade de ser um índice de indeterminação de sujeito. Na verdade, esse se é uma partícula passivadora. Sabe-se corresponde à mesma coisa que é sabido. Então, é uma ideia de passiva também. Só que aqui não é passiva analítica, é passiva sintética. Isso é sabido, ou melhor, sabe-se isso. Daí, falsa também a última indicação e nós temos como correspondência no julgamento dessas assertivas de V ou F a letra B. Você percebeu aí que há uma necessidade sim de compreender bem a análise sintática A. Quem vai fazer o concurso do IBFC tem que sentar, pegar o livro aí de análise sintática, a gramática e estudar bastante para dominar esse conteúdo. Eu não acho as questões difíceis, elas são bem objetivas, mas elas precisam ser estudadas para que você possa gabaritar. A próxima questão tem como referência o texto de Chico Buarque, O Meu Guri. Texto bem interessante, é uma canção que fala de um problema social muito sério dos jovens infratores. E essa questão, esse texto foi usado para a composição de uma questão que explora a análise sintática. Olha só o que diz aqui a questão. De acordo com a letra da música, O Meu Guri, e com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. O trecho destacado no verso, quando seu moço nasceu meu rebento, é um sujeito do verbo nascer. Deixa eu ver. Gente, observe que seu moço está entre vírgulas, o que indica aí um vocativo. Quando seu moço nasceu meu rebento. O sujeito nesta oração é meu rebento nasceu, não foi o moço que nasceu. Então, letra A, falsa. Os trechos destacados no verso, ai, meu guri, olha aí. São, respectivamente, conjunção e advérbio. Ai, não é. Aí é uma interjeição, expressa um sentimento. Assim, é um cômodo, digamos aqui. E aí, sim, é um advérbio que indica um lugar. Olha aí, olha isso, daí, não é verdade? Daí a letra B não é o gabarito. A expressão grifada no verso a seguir é um predicativo do sujeito. Essa onda de assaltos está um horror. Está aí o gabarito. Olha o sujeito. Esta onda de assalto. Olha o verbo de ligação. Está. O quê? Um horror. Um horror é elemento que está no predicado e caracteriza um sujeito. Por isso que o gabarito é a letra C.
Nessas questões, gente, nós temos aqui uma análise sintática de período simples. A letra A, né, que nós vimos aí a indicação de um vocativo, embora tenha colocado o sujeito para configurar como alternativa incorreta. Na letra B, nós temos morfologia, conjunção e advérbio, misturou aí conteúdo. Na letra C, nós temos a indicação no predicativo do sujeito, análise sintática, e olha o que diz a letra D. No verso, desde o começo eu não disse, seu moço. A expressão destacada é um objeto direto do verbo dizer? Não. Porque, na verdade, para ser um objeto direto, já não tem que ter essa vírgula, porque jamais uma vírgula vai ser colocada entre o verbo e seu complemento. E aí, o elemento seu moço é o interlocutor, é o vocativo, é o termo de chamamento, e não um objeto direto. Nós temos como gabarito a letra C. Vamos finalizar aqui esta nossa aula com a última questão, a quarta questão, que traz 4 assertivas com termos aí destacados. Veja só aqui na nossa tela, os termos aí destacados. Interessante que essa questão foi de uma prova do IBFC, nível superior, agora eu estou lembrada, que trouxe como um poema, adivinha de quem? De Olavo Bilac, do Parnasianismo brasileiro. Tá vendo aí? Estudar mesmo, ler poema, ler tirinha, ler reportagem, ler artigo de opinião. A literatura não fica lá no ensino médio, não. Ela volta, sim, para os concursos públicos. Ligado aí. Olha só. E daí nós vamos, já observando a questão, identificar as funções sintáticas desses termos. E abro as janelas. Gente, as janelas é objeto direto. Ó, sujeito aí oculto, eu abro o quê? As janelas. Quem abre, abre algo. Objeto direto. Já analisando as questões, e é bom fazer isso, eu tenho a letra A e eu tenho a letra D, na ordem respectiva, porque a letra B e a letra C, adjunto adverbial e vocativo, não correspondem aí, tá? Já eliminou aí para nos ajudar. Na letra A, traz objeto direto. Na letra B, traz complemento verbal. Um objeto direto é um complemento verbal. Tá? Empate aí. A gente continua com as duas alternativas. Vamos para a última parte, a terceira assertiva. Indas procuros pelo céu deserto. Ó, pelo céu deserto, a ideia de lugar, tá? Mesmo sendo aí bem metafórico, mas é lugar. Então, é um advérbio, sim. E aí, sendo advérbio, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Nós temos uma locução adverbial, né? Mas, sintaticamente, nós temos um adjunto adverbial. Tanto a letra A como a letra D, na terceira indicação aí da função sintática, tem adjunto adverbial. Empatou. Gente, uma questão como essa, eu tenho que ir até o final. Não tem essa de ganhar já no início, não. Na última assertiva, diz o seguinte: a Via Láctea, como um palio aberto, cintila. Nós temos um termo aí entre vírgulas que faz correspondência à Via Láctea, né, naquele poema bem conhecido de Olavo Bilac. E a letra A diz como quarta indicação aposto, a letra D diz que é objeto direto. Como eu sei que é objeto direto tem que completar o sentido de um verbo transitivo direto, e esse termo não está completando o verbo cintila, porque o que cintila, cintila, é intransitivo, nós temos sim um aposto entre vírgulas, um termo explicativo que traz aí uma alusão à Via Láctea. Portanto, letra A é o gabarito de uma questão sobre análise sintática. Espero que você tenha compreendido muito bem essa nossa terceira aula, que fecha aí o bloco das 3 aulas sobre questões comentadas da banca IBFC. Olha, o método é esse, sabendo disso, estudar com foco nessa metodologia. Um bom desempenho nos concursos públicos que você vai fazer e fique aqui ligado no nosso canal. Deixa seu like aqui, comenta os nossos vídeos, chama um amigo também para se inscrever no nosso canal e aí podemos compartilhar cada vez mais aulas de língua portuguesa aqui no canal Alciele Nobre. Tchau e até a nossa próxima aula.